Irmãos, boa tarde. Vamos começar o nosso seminário dominical e hoje nós encerramos os nossos estudos do mês sobre o Dia do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Dia do Senhor nas três formas de unidade, mais especificamente no Sínodo de Dort e no Catecismo de Heidelberg. Vamos começar com uma leitura. E a leitura do quarto mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 8. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo dia do Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que através daquela iluminação interna no nosso coração, nos traz a tua congregação para juntos, ó Deus, ouvirmos a tua voz. Abençoa o nosso seminário, abençoa logo mais o nosso culto. Esteja conosco em tudo o que fizermos e aceita, ó Deus, tudo como uma oferta de louvor à tua presença, somente pelos méritos de Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Muito bem, irmãos, quando nós falamos sobre os sínodos de Dort, nós geralmente nos lembramos sempre dos cânones de Dort. Às vezes, nós nos lembramos apenas dos cânones de Dort, mas é preciso saber, relembrar, trazer à memória que o sínodo decidiu sobre tantas outras coisas. Por exemplo, o regimento das igrejas reformadas é de acordo com o regimento de Dort. As demais igrejas reformadas continentais no mundo seguem sempre o mesmo estilo, sempre o mesmo escopo do regimento, não é? O Sínodo de Dort, então, tratou também sobre o Dia do Senhor, especificamente sobre o quarto mandamento. E é com tristeza que nós percebemos que sobre os trabalhos, a respeito dos trabalhos do sínodo, essa contribuição seja talvez uma das mais negligenciadas, né? O que o sínodo de Dort produziu sobre o Dia do Senhor. Vamos então dar uma olhada sobre 6 pontos, 6 diretrizes produzidas pelo sínodo de Dort sobre o Dia do Senhor, sobre o quarto mandamento. E eu preciso dizer que essa pequena porção do nosso estudo, do nosso seminário dominical, eu trago aos irmãos baseado num estudo que o reverendo Wes fez em estudos e pesquisas dele, reverendo Wes Bredenhoff. Então vamos investigar um pouco, estudar um pouco sobre o que o Sínodo de Dort escreveu sobre o sábado cristão. Existem 6 pontos importantes, então, produzidos pelo sínodo. Os 6 pontos são: existe no quarto mandamento da lei um elemento cerimonial e um elemento moral. Esse é o primeiro. A Assembleia, então, reconheceu que, de acordo com a Escritura, há um elemento cerimonial e um elemento moral no quarto mandamento. O segundo ponto é: o elemento cerimonial é o descanso do sétimo dia, ou seja, a observância do sétimo dia após a criação e a estrita observância daquele dia imposta especialmente ao povo judeu. Então, o elemento cerimonial é o sétimo dia após a criação e a estrita observância desse dia que foi dada especialmente para o povo judeu. Nós vamos ver ponto por ponto, brevemente cada um deles, explicar cada um deles. O elemento moral consiste no fato... Então, falou sobre o elemento cerimonial, agora o moral. O elemento moral consiste no fato de que um certo dia
é definido e reservado para a adoração e descanso, também para a meditação. Então, apesar daquele sétimo dia, daquele aspecto cerimonial, da estrita observância dada aos judeus, ter sido tudo cumprido em Cristo, permanece como um aspecto moral o fato de que existe um dia definido e de que nesse dia nós devemos adorar e meditar, adorar a Deus e meditar na sua palavra. Quarto ponto. O sábado dos judeus foi abolido. O dia do Senhor deve ser solenemente consagrado pelos cristãos. O aspecto cerimonial é abolido, o dia do Senhor é estabelecido. Quinto e penúltimo ponto. Desde a época dos apóstolos, esse dia sempre foi observado pela antiga Igreja Católica ou Universal. Então, aqui o sínodo está falando de uma questão histórica. Se você remontar desde Atos dos Apóstolos até os primeiros documentos cristãos, a igreja sempre se reuniu no dia do Senhor, o que João vai chamar em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, de o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Existe então esse aspecto da tradição, da história da igreja. Sexto ponto. Esse dia deve ser tão consagrado ao culto que nele descansemos de todas as obras servis, exceto aquelas que a caridade e a necessidade presente exigem. Também de todas as recreações que interferem na adoração. Também devemos descansar de todas as recreações que interferem na adoração. Cada uma dessas regras, cada um desses princípios, dessas diretrizes, cada uma delas é bem curta e a gente vai fazer bem em passar brevemente por cada uma. O primeiro ponto, então, existe no quarto mandamento da lei um elemento cerimonial e um elemento moral, um aspecto cerimonial e um aspecto moral. Na teologia, falamos da divisão tripla da lei. Essa é uma antiga divisão que foi reconhecida mesmo antes da reforma. Na lei de Deus há aspectos cerimoniais, morais e civis. A lei cerimonial era para Israel e apontava para Cristo. Isso incluía sacrifícios pelo pecado. Depois que Cristo cumpriu a lei cerimonial, ainda podemos aprender com ela. Mas ela não se aplica a nós como se aplicou a Israel. Ok? Então, há diversos aspectos, inclusive nós estamos lendo o Êxodo, né? Capítulo após capítulo, e nós vemos ali os detalhes, as exigências que o Senhor faz com o templo, com as vestimentas, com os utensílios, tudo isso apontando para a santidade de Deus e para a perfeição de Cristo. Uma vez que o Filho de Deus se faz homem, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tendo o Cordeiro de Deus morrido, a lei cerimonial toda é cumprida nele. Ela ainda serve como fonte de instrução, de estudo, de conhecimento de Deus, da sua palavra, mas ela não se aplica mais a nós hoje. Nós temos agora, podemos falar brevemente então sobre a lei civil. Na lei civil de Israel, aquela lei que era para a nação de Israel, certo? Então, havia leis até bem específicas. Se o seu animal invadisse o quintal do seu vizinho e matasse o animal do vizinho, Deus havia estabelecido modos específicos para lidar até com essa situação. Como lidar com o ladrão, como lidar com o assassino, como lidar com o criminoso, o malfeitor. Leis que serviam para reger a lei de Israel como uma lei, uma espécie de lei jurídica. Nessa lei civil do Antigo Testamento, nós também podemos absorver e aprender com princípios gerais. Há muitas coisas na lei civil que são aproveitáveis para nós hoje como igreja. E para nós hoje que vivemos no Brasil, século XXI. Mas também os seus detalhes estão restritos ao Israel antigo. Então, todos os detalhes da lei eram específicos para Israel naquele tempo. E eles não são mais vinculativos a nós. Essas leis
com seus detalhes, não são mais obrigatórias a nós como igreja, como nação. Agora nós podemos falar sobre a lei moral. A lei moral é sempre obrigatória. E é interessante perceber que a lei moral permeia a lei civil o tempo todo. A lei moral permeia a lei civil e permeia a lei cerimonial. A lei moral está em também nos outros dois tipos de lei. E ela era obrigatória ao povo de Israel no Antigo Testamento e é obrigatória a nós hoje, tendo sido resumida pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus resume as duas tábuas, né? Ame a Deus e ame ao próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ele não está fazendo novas leis, como boa parte do evangelicalismo entende, né? A única lei do evangelho é você ser legal. É eu amar a Deus de uma maneira bem vaga e eu ser legal com você, simpático com você. Não, Jesus está resumindo a lei de Moisés. Não tem outros deuses, não faça imagem, não tome o nome do Senhor em vão, observe o dia do Senhor. E resumindo a lei que diz respeito ao nosso relacionamento uns com os outros, quando diz que devemos nos amar como amamos a nós mesmos. A lei cerimonial é resumida nos 10 mandamentos, portanto. E quando nós falamos do quarto mandamento, estamos reconhecendo que há aspectos cerimoniais e que há aspectos morais. Somente os aspectos morais são obrigatórios para nós hoje como igreja cristã. Nós devemos nos reunir num dia do Senhor, adorar e descansar nesse dia. O segundo ponto, a segunda diretriz de Dort foi: o elemento cerimonial é o descanso do sétimo dia após a criação e a estrita observância daquele dia imposta especialmente ao judeu. Sétimo dia, sábado, e a estrita observância. O Sínodo de Dort reconheceu que existem duas partes no dia do Senhor. O primeiro é o dia do descanso original, originalmente é o sétimo dia, que chamamos de sábado. Naturalmente, é como nós até identificamos esse nome em português, né? Sábado. E aí lembrem-se, a nossa palavra sábado vem de Shabbat, que quer dizer cessação de trabalho, descanso. Então sempre que nós lermos Êxodo 20, Deuteronômio 5, vai ser sempre bom, instrutivo, nós nos lembrarmos ali da palavra sábado como descanso também. Esse dia foi o dia em que o Senhor descansou do seu trabalho da criação, estabelecendo assim um padrão. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. O segundo aspecto é a estrita observância que foi dada no Antigo Testamento para esse dia. Então, sétimo dia e a estrita observância. Por exemplo, há um mandamento em Êxodo 35:3, para que os israelitas não acendessem fogo no sábado. Podemos acender fogo hoje? Podemos mexer no interruptor? Ligar a luz? Ligar aparelhos eletrônicos? Podemos. Essa estrita observância, esse aspecto cerimonial, ficou com os judeus no Antigo Testamento. O terceiro ponto de Dort é: o elemento moral consiste no fato de que um certo dia definido é reservado para a adoração e para o descanso, e também para a meditação. Então, adoração, descanso e meditação. O Sínodo identificou o aspecto moral pertinente no quarto mandamento em três pontos que precisam ser mencionados. Existe o princípio de um dia definido. Esse é um aspecto moral. Então, há crentes que dizem: eu não observo um dia para Deus. Todo dia para mim é o dia de Deus. Todo dia é dia do Senhor. Já ouviram isso? Quem diz que todo dia é dia do Senhor, nenhum dia é dia do Senhor. Se todo dia é dia do Senhor, nenhum dia é dele. Mas há um dia que precisa ser observado. Um dia por semana deve ser separado e considerado santo. Em segundo lugar, esse dia definido deve ser reservado para adoração. Então, é um dia onde nós cultuamos a Deus. Ouvimos o chamado dos oficiais da igreja e vamos à congregação adorar a Deus. É um dia de adoração. Em terceiro lugar, é também um dia de descanso. Juntando isso, temos no dia do Senhor um dia para adoração e descanso. E isso é obrigatório para nós. Deus
nos ordena cultuá-lo e descansar nele nesse dia. O quarto aspecto é do Sínodo de Dort, que a Assembleia produziu. Diz que o sábado dos judeus foi abolido. O dia do Senhor deve ser solenemente consagrado pelos cristãos. Essa parte da decisão trata do progresso da história da redenção. Então, existe um progresso da revelação, existe um progresso da redenção, né? Deus vai desvendando a cada profeta, ao atual um pouco mais do que o anterior e ao próximo um pouco mais do que a este, sobre a história da salvação. Deus vai revelando. E nessa história da revelação, nessa história da redenção, o sábado foi abolido. O sínodo reconheceu que o sábado dos judeus foi abolido, ou isso é, aquele dia, o sétimo dia estrito, essa observância estrita do sétimo dia. O dia a ser honrado agora mudou para o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, como Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz. É o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, o dia que mudou tudo, inclusive o calendário. Nós solenemente santificamos esse dia em honra de Cristo. O sexto ponto do Sínodo de Dort vai dizer como podemos fazer isso. Quinto, penúltimo. Desde a época dos apóstolos, esse dia foi sempre observado pela antiga Igreja Católica. História e tradição são importantes para os crentes reformados. Embora essas coisas não sejam obrigatórias para nós, reconhecemos que há uma longa tradição do pensamento cristão a respeito de determinada maneira sobre uma questão teológica. Então, ou seja, nós não somos uma igreja, nós aqui, Igreja Reformada do Brasil, em São Paulo, não somos uma igreja que está num vácuo histórico. Okay? Por que fazemos assim? Porque decidimos, quando fundamos, iniciamos a plantação da nossa igreja, fazer assim. Não, nós temos uma tradição de, no mínimo, 2000 anos, que nos diz como as coisas eram feitas no passado, e com a história e com a tradição, nós aprendemos muito. Não devemos jogar a história fora, sem pensar de maneira cuidadosa sobre ela. Aliás, não podemos jogar a história fora de maneira alguma. Precisamos entender por que os crentes do passado pensavam como pensavam. Precisamos comparar o pensamento deles com o que a Bíblia diz. E quando se trata do quarto mandamento, o Sínodo de Dort assinalou que desde o tempo dos apóstolos, a igreja tem observado o domingo como o dia do Senhor. Então, o Sínodo observou que esse era um fato histórico. Desde os apóstolos, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, é o cumprimento do quarto mandamento. Há uma longa tradição sobre o quarto mandamento e ela ainda se aplica a nós hoje. Mas agora ela se aplica ao primeiro dia da semana em vez do sétimo. O sexto e último ponto de Dort é: esse dia deve ser tão consagrado ao culto que nele descansamos de todas as obras servis, exceto aquelas que a caridade e a necessidade presente exigem. Também descansamos de todas as recreações que interferem na adoração. O que é interessante nós todos percebermos em Dort é que existe, em 6 pontos, existe uma progressão e um modo didático bem claro sobre a história do Senhor, que são como lumiares. Se você vai estudar o quarto mandamento, você pode usar esses 6 pontos e eles podem seguir como guia de roteiro. A ordem e o conteúdo desses 6 pontos são bem didáticos. De tal forma que o sexto tem até um aspecto prático. Nesse dia, nós devemos descansar de obras servis, exceto das obras de misericórdia, e devemos também evitar toda recreação que interfira na adoração. O último ponto da decisão do Sínodo fala sobre como separar adequadamente o dia do Senhor. O foco do dia é estar em adoração. Isso ecoa a primeira parte do dia do Senhor, 38 no Catecismo de Heidelberg. O Catecismo não disse nada sobre o descanso físico, mas o Sínodo fala.
A fim de manter o foco do dia inteiro, não apenas os cultos da igreja em Deus, devemos descansar de todas as obras servis. Agora, o que quer dizer obra servis? Esse é um termo que é usado de acordo com a tradução latina, ou seja, com a Vulgata, de Levítico 23:7. Referia-se originalmente ao trabalho físico feito pelos servos. Isso é trabalho servil, obra servis. Na história, então, se você tivesse um servo, um escravo, ele faria todo tipo de obra, todo tipo de trabalho, do mais leve ao mais pesado, do mais digno até o mais humilhante, do mais ou menos leve. Isso é obra servil. Ou seja, nós podemos entender, então, obra servis como trabalho ordinário. O seu trabalho. O trabalho que nós fazemos é uma obra servil, onde nós almejamos um progresso naquela área em que nós estamos trabalhando. Se você é médico, se você é designer, não importa o que você faça, você tem como objetivo que alguma coisa aconteça e você vai receber um salário em troca disso. Isso é obra servil. Um trabalho comum. É um trabalho físico. Agora, existem duas exceções, meus irmãos. Existem as obras de caridade. Se você tem que trabalhar para ajudar alguém no domingo, você não está quebrando o quarto mandamento. Na verdade, você está cumprindo o quarto mandamento. Isso foi ensinado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 9 a 13, como nós já lemos nos domingos passados. Ele disse ali que é lícito fazer o bem no sábado. Então, há obras de necessidade. No dia de domingo, nós precisamos de ministros para trabalhar na pregação. Precisamos de policiais para impor a lei. Precisamos de enfermeiros, médicos para cuidar dos doentes. Eles têm que fazer esse trabalho também no dia do Senhor, e isso não é pecado. Finalmente, podemos notar que o sínodo disse que todas as recreações que interferem na adoração também estão excluídas. Então, se a minha recreação, se o meu divertimento interfere na adoração, eu devo me abster. É interessante que existe um aspecto físico, mas também mental e espiritual sobre isso, né? Eu posso no dia do Senhor, ir assistir a um jogo de futebol. E aí eu aviso aos irmãos, olha, hoje eu não estarei na igreja porque o jogo vai começar 3 e pouco, 4 horas da tarde, e o culto é às 4, eu vou estar no jogo de futebol. Eu não posso fazer isso. Eu não posso estar presente em algum lugar enquanto a adoração pela congregação acontece a Deus. Mas é também recomendável que a minha mente não esteja nessas coisas, que essas recreações não ocupem a minha mente. Eu posso estar presente no culto ao Senhor, mas o meu coração, os meus pensamentos no jogo. Meu time precisa ganhar de tantos, meu time precisa ganhar de tantos. Meu time não pode perder. Tem que ter uma combinação de resultados. E durante a pregação pensando nessas coisas, né? Essas recreações não podem, então, interferir na adoração. E um exemplo aqui trazido pelo pastor Wes Bredenhoff. Um exemplo bem simples, mas eu acho bem didático, bem proveitoso. No dia do Senhor, nós podemos dar um passeio, fazer um passeio no parque. Mas não podemos fazer esse passeio quando Deus nos chama para estar na congregação. Posso adorar a Deus, posso aproveitar, descansar nesse dia, fazendo passeio com a minha família, mas não no horário do culto, não no horário da adoração. Muito bem, isso foi o que o Sínodo de Dort escreveu sobre o dia do Senhor. Vamos ler agora, com o pouco tempo que nos resta, sobre o dia do Senhor de número 38, no Catecismo de Heidelberg. A pergunta de número 103 diz: o que exige Deus no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas. Ou seja, a igreja e as escolas devem estar abertas no dia do Senhor. Interessante, né? Igreja e escola. E aí existe um aspecto cultural muito importante das escolas junto às igrejas reformadas, né?
E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente o Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Olha só, né? Quantas coisas. Diligência em ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com aqueles que necessitam. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 103, diz: em segundo lugar, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras. Deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Interessante. E aqui o Catecismo está fazendo uma referência a Hebreus, né? Hebreus quando diz: mas resta um descanso para o povo de Deus. E a segunda parte da resposta da pergunta 103 diz que faz parte da observância do quarto mandamento a santificação. Porque em todos os dias da minha vida eu cesso com as minhas más obras, deixo o Senhor operar em mim pelo seu Espírito e começo nesta vida o descanso eterno. Então, o que Heidelberg está dizendo é: pela observância do quarto mandamento, do dia do Senhor, eu me preparo para o céu. Eu me preparo para a vida eterna. Eu me preparo para a eternidade. E aí o que nós podemos observar mais uma vez no texto do Catecismo de Heidelberg é o seu aspecto sempre muito pastoral, né? Heidelberg tem essa preocupação, os seus autores tiveram essa preocupação de escrever o texto para confortar você, para instruir, para dar conhecimento, para direcionar, sim, mas também de confortar, e o contexto é um contexto de perseguição, né? Para confortar, para animar, para edificar aqueles que lessem o catecismo. Muito bem, nós precisaríamos de mais tempo para falar, especialmente para estudarmos o catecismo de Heidelberg, mas o nosso tempo é muito limitado, né? Deus nos abençoe então, irmãos, com o aproveitamento do dia do Senhor. Vamos orar? Obrigado a Deus pelo teu ensino na tua escritura. Obrigado a Deus pelo testemunho fiel da tua igreja ao longo dos séculos. E obrigado pelo teu Espírito Santo em nós, que nos faz desejar o cumprimento da tua lei como uma maneira de glorificar, agradecer, louvar ao Senhor pela tua salvação e da nossa própria edificação. Abençoa cada um de nós, Senhor, abençoa o nosso coração, os nossos pensamentos. Abençoa, Deus, os nossos trabalhos, os nossos estudos, as obrigações que teremos de fazer, que teremos de cumprir essa semana. Mas agora nos dê descanso. Agora, Deus, fala conosco, anima o nosso coração, nos conforta, receba o nosso culto. Abençoa não somente a nossa igreja reunida aqui, mas todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É que pedimos em nome de Jesus. Amém.